Sim, sim. Alô, alô, cheguei, tá tudo prontinho. Vou começar essa história imediatamente. No entanto, agradecer demais a você que se tornou membro do canal. Ô Sheila Marques, muito obrigado, meu amor. Érica Souza Araújo Godoy, um beijo. Elis Regina, obrigado, Elis Regina. Ivanilde Alves, muito obrigado. Gente, tão fácil, abaixo aqui do nosso vídeo todas as instruções do YouTube para que você se torne membro do canal. A história magnífica. Você gosta da vida rural? Você gosta da vida no campo? Você gosta de um sítio, de uma chácara, de uma fazenda? Uma história linda envolvendo um neto e uma avó. Amor, família. É uma história para você compartilhar. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história linda dessa vovó e seu neto acabou de começar. Conta comigo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, começou! Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Ô Paulinho, o meu nome é Cíntia, tá? Alô Cíntia, a mãe do William. O meu filho é um garotinho de 10 anos. O meu filho é cheio de energia, curiosidade. E essa é uma história que eu guardo no coração. Uma narrativa que começou com um simples desejo do meu filho: passar as férias com a avó Yolanda. Eu quero, mãe. Ele ficou aquele ano inteirinho. Eu quero, mãe, passar as férias com a vovó Yolanda. A ideia surgiu após a perda do meu pai. Meu pai Calvin, na verdade, o meu pai recebeu esse nome porque na fazenda onde o papai morava, os donos eram franceses. E a mãe do papai e o pai do papai resolveram homenagear o patrão. Então deram ao meu pai um nome diferente. Calvin. Ficou chique, né? Ficou chique. Então o senhor Calvin, meu pai, havia falecido. E quando o meu pai morreu, a minha mãe ficou sozinha no sítio, morando na zona rural, sozinha no sítio. E eu sempre me preocupava muito com a mamãe. O isolamento, a solidão eram pesados para alguém que sempre foi tão cheia de vida e de amor. Então, quando o William sugeriu naquele ano: mamãe, eu quero passar as férias na casa da vovó, mamãe, isso acabou pintando como uma oportunidade maravilhosa para que eles dois se conectassem, neto, William, com a minha querida mamãe, viúva do papai, Dona Rosa Maria. Na manhã da viagem, a coisa estava em clima de festa. O sol brilhava lá fora e o cheiro do café fresco misturava-se às risadas que ecoavam pela casa. Avisei o meu... Aliás, nem precisava avisar. Obedeça sua avó. Você está me ouvindo? Presta aqui atenção na mamãe. Você vai ser um menino... William, obedeça sua avó. Enquanto ele estava se arrumando e arrumando a mochila, com as roupas, com os brinquedos favoritos, eu sentia por parte dele muita alegria. Eu sabia que a companhia dele faria muito bem para minha mãe. A viagem não foi longa, já que eu e o William morávamos na mesma cidade que a mamãe, apenas ela na zona rural e nós na cidade, dentro do município. Quando chegamos ao sítio, o sorriso da minha mãe se iluminou. Dona Rosa Maria, o ambiente como um raio de sol, num dia nublado, se encheu de luz. William correu até ela, abraçou. Vovó, eu quis passar as férias com você, vovó. Ele exclamou como se estivesse encontrando um tesouro perdido há muito tempo. A expressão dela era uma combinação de alegria e saudade. Lágrima de felicidade acabou rolando pelos olhinhos da mamãe, enquanto ela acolhia nos braços o neto tão amado.
Mamãe, ele quer ficar com a senhora. Bom, faz assim. Qualquer coisa, a senhora manda avisar. Se ele começar a dar trabalho, a senhora manda avisar. Mas eu acho que ele tá tão empolgado, mãe. Ele tá tão empolgado que ele vai ficar mesmo. Nem precisava falar pra minha mãe. Cuida bem dele, né? Vó é vó. Ela já estava esperando com aquelas comidas deliciosas. Voltei pra casa, porque eu tinha que trabalhar. A vida cobrava isso. A minha vontade era ter ficado lá, lógico, ao lado deles, curtindo aquilo tudo. Nos dias seguintes, o sítio se encheu de risadas, de aventuras. William ajudava a avó nas tarefas diárias. Ele alimentava a galinhada, ele gostava de dar milho às galinhas. As galinhas da minha mãe, da avó Rosa Maria, eram todas alimentadas com milho. Ele ria, corria atrás delas. A avó ria, tinha peru. Ele havia aprendido como fazer o som do peru. E o peru respondia. Era um barato. Estavam todos encantados. Além das tarefas do sítio, havia o pomar repleto de frutas maduras. William colhia aquelas frutas diferentes: manga rosa, manga rosinha, manga bourbon, manga espada, aquela coisa de gente caipira. Pé de pitanga. A minha mãe tinha uns pés de goiaba, que eram as goiabas mais deliciosas do mundo. E o abacateiro, então? Cada abacate que era isso. Ele ia lá colher no pé com ela, sabe? Ô vó, o que é isso mesmo? João Bolão. Ele gostava desse. João Bolão era um fruto assim preto, bonito e gostoso. Ê, vó. Ah, como a minha mãe amava aquela vida campestre. Ela podia ter saído de lá depois da morte do meu pai, mas jamais quis sair. Fazia os seus bolos. O preferido do William era um bolo de banana com cachos da bananeira lá do quintal da avó. Que delícia! Filho, ela dizia carinhosamente enquanto colocava a comida na mesa, come bastante. Você tá magro? Você precisa ficar forte, sacudido. Sacudido era a expressão da minha mãe. Pra quem não sabe, sacudido é o seguinte: é que quando você vai encher um saco com grãos, um saco com café, um saco com milho, um saco com soja, qualquer coisa do gênero. Então, para encher bem o saco, você dá uma sacudida no saco e bate ele no chão, sabe? Pá, 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 pá. Você bate para caber mais. Aí o saco fica gordo, o saco fica bonito. E daí nasceu uma expressão pro ser humano. É saco sacudido que cabe mais. Então, o ser humano também ficava sacudido. Sacudido é forte. Então a avó dizia pro meu filho, o William, você tem que ficar sacudido, filho. Ele ria. Ele não sabia o que era sacudido. E assim começavam as risadas na cozinha. Todos sabíamos que avós têm esse dom especial de mimar os netos. O William também adorava brincar com o Tico, o papagaio da mamãe. Todos os dias ele ensinava o Tico as suas músicas favoritas e batia palmas quando o papagaio cantava um trechinho. Ele ficava insistindo tanto, que o papagaio conseguiu cantar Hilarie, Hilarie, fora do ritmo, mas cantava. Hilarie. Aqueles momentos eram mágicos. As conversas entre eles eram cheias de risadas e sorrisos. As noites eram preenchidas por histórias contadas à luz da lanterna. Minha mãe falava sobre sua infância ali na roça. Sempre morou na roça. Falava da vaca preta, falava do boi totó, do bode maiado. Aquelas conversas da minha mãe eram sempre ligadas à roça. A mula sem cabeça, o lobisomem. Eu não queria que ela contasse esse tipo de história pro meu filho.
História. Oh, mas não fica contando de mula sem cabeça pra ele, que depois ele fica assustado. Ah, besteira. Escutei a vida inteira mula sem cabeça e nunca tive medo de nada. Você tem essas bobagens, filho? Vou contar, do lobisomem também. Tinha jeito, ela contava mesmo. Era assim, sabe? Era reconfortante ver a mamãe e meu filho juntos. Mesmo à distância eu acompanhava. Embora eu estivesse longe fisicamente, meu coração estava lá com eles. Certa manhã de vento fresco, William se aproximou da avó com um brilho curioso nos olhos. Vovó! Ele perguntou inocentemente. O que tem naquela mata aqui perto do sítio, vó? A minha mãe imediatamente fechou a expressão e disse com firmeza. Escuta aqui, William. Ela não falava William. Não conseguia. Eu ficava repetindo para minha mãe. Mamãe é o William. Ah, eu já falei certo, William. Escuta aqui, William. Você nunca vai lá, tá? Aquela mata é coisa do mal. E tem umas histórias que criança que vai lá não consegue voltar. Ela falava isso não porque acreditasse realmente em maldições ou coisas sobrenaturais. Era apenas uma forma protetora de cuidar do neto querido. Os antigos eram assim, então eles colocavam medo na criança. Não adiantava falar que a gente achava errado. Era o jeito deles. Eles colocavam medo na criança. Por exemplo, não podia deixar o chinelo emborcado, como a gente fala, porque a mãe morria. E era assim que era educado todo mundo. Olha lá, você deixou o chinelo emborcado, tua mãe vai morrer. Põe o chinelo direito. A educação era assim. William, diante do que dissera a minha mãe da mata, arregalou os olhos e perguntou: vovó, mas o que acontece lá? A minha mãe só respondeu: não tem interesse o que acontece lá, William. Interessa, obedeça a avó. Mas a curiosidade é uma força poderosa na mente de uma criança. Mesmo com o aviso da avó ecoando em sua mente como um alerta distante, William, ele, na sua curiosidade infantil, aproveitou-se de uma distração da avó e, correndo atrás de um cachorro sultão, um cachorro preto que a minha mãe tinha, ele foi correndo atrás do cachorro. Acho que o cachorro viu algum bicho, algum animal, e perseguiu. Ele foi atrás, ele foi correndo. Quando ele foi correndo atrás do sultão, ele chegou à beira da mata. À beira da mata. Procurou o sultão, olhou para um lado, para o outro, não viu mais o sultão. Ele deduziu que o sultão tivesse entrado na mata. E naquela hora ele esqueceu completamente do que dissera a avó. E o William entrou dentro daquela mata densa e silenciosa. Lógico, com dificuldade para andar, porque era mata fechada. Mas havia ali um trilho, uma trilhazinha, um carreador, como se falava na roça. Ele era um aventureiro em busca de tesouros escondidos. Até que, dentro daquela mata, o William, meu filho, encontrou um lugarzinho legal para se sentar, debaixo de uma árvore robusta, e admirar a natureza ao seu redor. Aqueles pássaros, os mais lindos, coloridos, voando alto entre as copas das árvores, folhas dançando suavemente ao vento. Mas, naquele momento mágico, um acidente aconteceu. Distraído, observando os pássaros no alto das árvores, ele não notou um buraco à frente dele. E ele caiu dentro desse buraco, torcendo o tornozelo. Você sabe que torcer o tornozelo, dependendo da violência, a dor é intensa. Aquela dor tomou conta do corpinho do meu filho com 10 anos. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu. O desespero começou a crescer dentro dele, enquanto ninguém estava por perto para ouvir os seus gritos ou ajudá-lo. Enquanto isso, no sítio, a minha mãe começou a sentir falta dele. Ilha! Era o jeito dela chamar. Ilha! 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 E foi
foi batendo desespero na minha mãe. Ilha! Ilha! Apenas o eco da sua própria voz era escutado. A casa vazia foi começando a trazer à tona um medo profundo dentro dela. Minha mãe é muito responsável, imagine. Criou nós todos com tantos cuidados. Não ia dar conta de cuidar de um neto. O céu começou a escurecer rapidamente com nuvens pesadas, vindas de todos os lugares, todas as partes. Uma tempestade estava se formando sem aviso prévio. O medo tomou conta dela ao perceber que Ilian, conforme ela falava, o William não estava em casa. Seu coração disparou, enquanto lembranças da infância dela voltavam à tona, momentos em que ela também desobedecia os avisos dos mais velhos. Ela começou a campear, como ela fala. A mamãe não fala procurar. Eu comecei a campear o William. Eu comecei a campear Ilian por tudo que é lado do sítio, chamando por ele, e ele não aparecia. Naquela mesma hora, começou a chover. E começaram raios e começaram trovões a ressoar no céu, escuro por nuvens. E o telefone da mamãe, o telefone da casa, do sítio, que nós instalamos para ter uma comunicação com ela, tocou. Era eu ligando, como eu fazia todo dia para saber como estavam os dois juntos. Era o jeito de saber as notícias. Mas algo parecia diferente naquele dia. O telefone dela tocou várias vezes, sem ninguém atender. Imaginei que estavam tão envolvidos em atividades do sítio, porque eles saíam para tratar dos bichos, animais, e ninguém atendeu. O vento uivava lá fora, enquanto relâmpagos iluminavam o céu em flashes repentinos. Finalmente, minha mãe lembrou da mata. Ai, meu Deus do céu, Ilian perguntou dessa mata pra mim, meu Deus do céu. Será que ele entrou na mata? Será que ele entrou na mata? Foi quando ela sentiu o bafejar do sultão, o cachorro. Cheio de carrapicho. Carrapicho, para quem não sabe, é um tipo de um espinho muito comum no mar. Sinal de que o sultão havia andado pela mata. E ela deduziu, será que ele foi? Ele foi atrás do sultão. O cachorro cansado. A minha mãe olhou pro sultão e falou: vamos pra mata, sultão. Vamos pra mata. E a minha mãe saiu, com determinação crescente misturada ao medo pulsante dentro dela pela ausência do neto amado. Ela decidiu procurar por ele mesmo diante da tempestade que já tinha começado. Ela voltou para casa, enfiou uma capa impermeável velha e saiu. Saiu em passos pro lado da mata e junto com o sultão, o cachorro que continuava cheio de carrapicho e cansado. A chuva caindo forte, o solo molhado, e lá foram os dois, enquanto ela chamava por ele já dentro da mata. Ilha! Numa mistura desesperada e de esperança. Ilha, onde é que você tá, menino? Ilha! Ajuda, sultão, ajuda! A tempestade tornava tudo mais difícil. Os sons eram abafados pelo barulho dos trovões rugindo acima dela. Com cada passo na trilha escorregadia, coberta por folhas molhadas e galhos quebrados sob os seus pés, sua mente estava repleta de preocupações terríveis. A gente só pensa no pior, mas ela não podia desistir agora, precisava encontrá-lo de qualquer maneira. Foi quando o sultão, o cachorro, ele sai de perto de onde estava a minha mãe. Ele vai pulando. Ele vai pulando e ele chega em algum canto e ele começou a latir, o sultão. Ele começou a latir. E aí, a minha mãe ouvia os latidos do sultão e escutava um gemido leve, fraco. Apesar da chuva, ela conseguiu, primeiro, escutar os latidos do sultão. Ela foi para perto e chegando perto da boca daquele buraco, ela ouvia gemidos.
tão suave quanto um sussurro perdido entre os ecos daqueles trovões, mas ainda assim reconhecível, como sendo aquele gemido o som da voz do seu amado neto. Vovó! Vovó! E o cachorro latindo. Então, com todas as suas forças, com toda a sua coragem acumulada durante anos enfrentando desafios na vida rural, ela se aproximou rapidamente da borda do buraco. Um buraco escorregadio e profundo. Ela sabia que o William para ela, poderia estar preso ou ferido gravemente. Ilha, graças a Deus te encontrei, Ilha. O Sultão te encontrou. O Sultão. Ela gritou enquanto ela foi se agarrando naqueles galhos, naquelas trepadeiras, naquele cipó. Ela foi segurando naquele cipó, estendeu a mão pro William conforme ela falava. Segura na mão da avó, segura! E o Sultão comemorava latindo. E ela foi puxando o neto de dentro daquele buraco, até que ela conseguiu tirar ele dali. E quando ele chegou em cima, com o tornozelo inchado, parecia uma bolinha de tênis no tornozelo dele, de tão inchado que ficou. Parecia finalmente ter tudo se resolvido. Parecia. Mas foi nessa hora que um raio atingiu a árvore próxima com um estrondo ensurdecedor. Não foi a árvore inteira, mas um galho daquela árvore caiu em cima da minha mãe. O impacto foi aterrador. Parecia como se o mundo tivesse parado por breve instante, antes de voltar à realidade brutal onde eles estavam. Então o grito desesperado de William ecoou pela floresta. Vovó! Vovó! E o Sultão começou a latir. Meu filho começou a chorar, enquanto via sua avó ser atingida por aquele galho pesado da árvore. Aquele momento ficou gravado na memória dele por todo sempre, como uma cena aterradora sem igual. Os minutos pareciam horas, enquanto William tentava se levantar, o tornozelo inchado, a árvore esmagava a minha mãe. E ele, naquele momento, só o que pensava era na avó. Ela estava ferida por sua causa, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele foi se arrastando até que ele conseguiu se colocar de pé. E o Sultão, parecendo entender, era um cachorro grande, preto, bonito, raça indefinida. Ele colocou a mão no lombo do Sultão para se apoiar. E o Sultão veio da mata até a casa, trazendo consigo o William. Até que ele pegou o telefone na casa da minha mãe, já de volta, me telefonou e soluçando: mamãe, 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 que foi, William? Que aconteceu, William? Mamãe, a vovó tá machucada, vem rápido pra cá, mamãe, tô eu e o Sultão aqui. E eu ainda ouvi latidos do cachorro. Quando eu recebi aquela ligação desesperada do meu filho, meu coração despedaçou-se em pedaços pequenos demais para serem reunidos novamente. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Fica calmo, filho, fica dentro de casa, por favor, fica dentro de casa com o Sultão, tá? Eu tô indo aí. Enquanto eu tentava reunir coragem para agir, a tempestade ainda rugia lá fora. Cheguei no sítio acompanhada de alguns vizinhos preocupados. A ambulância veio praticamente junto, porque eu a chamei. Como trabalho na prefeitura, tive facilidade para isso. Quando eu cheguei na casa, o Sultão já não estava. Nós ouvimos os latidos dele, indicando o lugar onde estava a minha mãe.
O cachorro. Ele tinha deixado sozinho o William na casa. E latia. Fomos para lá, no rumo dos latidos. O cenário era devastador. O silêncio cortante quebrado apenas pelo som das gotas da chuva batendo no chão. Finalmente encontramos a mamãe debaixo de uma árvore caída. Estava inconsciente, mas ainda respirando. O alívio misturado com o terror tomou conta de mim ao vê-la viva, mas estava ferida gravemente. O William, chorando muito, veio correndo ao meu encontro, assim, na base do Saci Pererê, pulando com uma perna só. Os vizinhos que foram comigo conseguiram levantar aquele galho, que era um galho pesado. Jogaram de lado. Enquanto que os paramédicos da ambulância com cuidado tiraram a mamãe de lá numa maca. William estava sujo e muito assustado, mas aliviado por ver a vovó viva. Mesmo sabendo dos riscos que os dois correram juntos naquele dia. Levamos a mamãe às pressas para o hospital, onde ela ficou internada ao longo de 2 semanas, devido aos ferimentos que ela acabou sofrendo. Durante esse tempo angustiante, dentro daquela sala fria de hospital, eu via meu filho sentado à beira da cama da avó, segurando a mão dela delicadamente. Ô vó, ainda bem, né, vó? Ainda bem que a senhora está aqui. Eu juro para a senhora que eu nunca mais vou naquela mata, vó. Desculpa. Me perdoa. Eles voltaram, depois de 2 semanas para o sítio. Agora, com a minha presença, eu tinha conseguido uma licença na prefeitura. E quando ele viu o sultão, abanando o rabo para ele se pendurou no pescoço do sultão. E ele disse para a avó: ó, nosso herói aqui, vó. Não fosse o sultão, eu não teria sido encontrado e nem sei se eu conseguiria levar as pessoas até onde a senhora havia sofrido o acidente. Esse aqui é o nosso herói, vó. O sultão, o cachorro. O cachorro que era o companheiro inseparável da minha mãe. Tão importante em tantos momentos na vida de mamãe e especialmente neste momento. Sabe, meu amigo, esse fato, ele se deu quando o meu filho, o William, chamado de Ilian pela minha mãe, contava 10 anos. 20 anos mais se passaram. O William, ou como diz a mamãe, Ilian, se casou, acabou tendo uma filha, na qual ele colocou o nome de Rosa Maria, o nome da vovó. E a mamãe pôde acompanhar isso em vida. Ela que acaba de completar 91 anos agora. Se já eram inseparáveis, nunca mais se separaram depois desses fatos. Lindo, lindo ver a amizade entre meu filho e a avó. O sultão, infelizmente não está mais aqui. Ele acabou morrendo uns 5 anos depois desses fatos todos. Mas ganhou uma sepultura especial lá no sítio, que a família mantém. Sobre o lugar onde o sultão foi enterrado, se plantou um pé de morango, que devido à temperatura do ambiente, por ser estado do Paraná, fica carregado no tempo do morango com os morangos mais doces, mais deliciosos. Que o William, a cada vez que saboreia um daqueles, fala: só podia dar morango bom aqui, mãe. Viu, vó? Isso vem do sultão,
que salvou as nossas vidas um dia. Sou Cíntia Moura. Hoje eu resolvi te contar essa história que são raras, porque elas acontecem no ambiente rural, no sítio. A minha mãe, com a sua simplicidade, acabou se tornando um grande exemplo de educação para todos nós. Quero homenageá-la exatamente no dia de hoje, porque hoje é o dia que ela faz 91 anos. Vou ficar aguardando muitos comentários a partir de agora. Quero a simplicidade, quero o dom. Quero a minha terrinha pra cuidar. Quero ver a boiada de manhã, meu cavalo a me acompanhar. E de manhã bem cedinho tem café na canequinha de esmalte pra tomar. Tem um queijo fresquinho, leite bom e uma broinha de fubá, e o cheirinho de relva da manhã, desde a rede e o vento a sussurrar, e a chuvinha gostosa pra esfriar, e o céu de estrelas pra iluminar. Quero mamãe, papai, quero os irmãos, e com minha família conversar, esquentando a beira do fogão, escutando a lenha estalar. E de manhã bem cedinho tem café na canequinha de esmalte pra tomar. Tem um queijo fresquinho, leite bom e uma broinha de fubá, e o cheirinho de relva da manhã, vê da rede o vento a sussurrar, e a chuvinha gostosa pra esfriar, e o céu de estrelas pra iluminar.